Pensa só, por trás de toda a equipe que funciona, de todo projeto que dá certo, de toda empresa que cresce, tem sempre uma peça-chave, muitas vezes invisível, chamada gestão. Mas afinal, o que é que faz um bom gerente? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse papel tão fundamental. Todo mundo já viu um gerente, né? Mas o que acontece de verdade por trás daquela porta, das reuniões, dos e-mails? Qual é a verdadeira essência desse trabalho? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa. Vamos começar com o básico, depois a gente viaja para as ideias clássicas de Fayol, conhece a visão mais prática de Mintzberg, junta tudo isso e fecha com um resumão do que é mais importante. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo, construindo a base para entender o que de fato define o trabalho de um gerente. No fundo, um gerente é um protagonista. Pensa, por exemplo, num diretor de orquestra. Ele não toca todos os instrumentos, certo? Mas é ele quem guia os músicos, coordena o ritmo e garante que a sinfonia saia perfeita. O gerente faz a mesma coisa. Ele orquestra o trabalho de todo mundo para a gente chegar no resultado em comum. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo lá para 1916 para conhecer um cara chamado Henri Fayol. Ele foi um dos primeiros a pensar na gestão como uma ciência, um processo que podia ser dividido em partes bem claras. Ele foi tipo o arquiteto da gestão moderna. A primeira função para o Fayol é planejar, sabe? É como desenhar a planta de uma casa. Antes de levantar qualquer parede, você precisa saber para onde quer ir, esses são os objetivos, e como você vai chegar lá, que são as estratégias. É o momento de olhar para o futuro e traçar um mapa. Beleza? Com o mapa na mão, o próximo passo é organizar. Aqui, o gerente começa a montar a estrutura. Quem vai fazer o quê? De que recurso a gente precisa para cada etapa? É como montar um quebra-cabeça, encaixando cada peça, cada pessoa, cada recurso no lugar certo para a coisa acontecer. Agora, essa estrutura toda precisa ganhar vida, né? É aí que entra a função de dirigir. O gerente vira o líder, o motivador. É a parte mais humana de conversar, de resolver conflitos, de garantir que todo mundo esteja remando junto, na mesma direção e com energia. E por último, mas não menos importante, vem o controlar. E calma, isso não tem nada a ver com ficar vigiando os outros. Controlar é como ser o capitão de um navio. Você precisa checar o mapa, ver se está na rota certa e, se o vento mudar, ajustar as velas para corrigir o curso. É garantir que o plano seja entregue. E olha só essa imagem. Ela mostra perfeitamente um dos princípios mais importantes do Fayol, a centralização. A ideia é que a autoridade fica concentrada lá no topo, como nesse organograma, e vai descendo por uma hierarquia bem definida. Fica claro quem manda e quem obedece. Fayol também nos deu dois princípios que às vezes a gente confunde: unidade de comando e unidade de direção. Unidade de comando é bem simples. Cada funcionário responde a um único chefe. Fim. Isso evita aquela bagunça de receber ordens de tudo que é lado. Já a unidade de direção é sobre foco. Todas as atividades com o mesmo objetivo têm que seguir um único plano. Simples assim. As ideias do Fayol são uma base fantástica, sem dúvida. Mas vamos combinar. Uma teoria criada há mais de 100 anos, será que ela ainda consegue explicar a realidade que muitas vezes é caótica e imprevisível do gerente de hoje em dia? É aí que a nossa história ganha um novo personagem, Henri Mintzberg. Em vez de pensar no que os gerentes deveriam fazer, ele foi lá e observou o que eles realmente faziam. Ele descobriu que o gerente é menos um planejador metódico e mais um ator que precisa improvisar o tempo todo. Mintzberg viu que os gerentes usam chapéus diferentes dependendo da situação. Por exemplo, nos papéis de decisão, ele usa o chapéu de empreendedor, sempre caçando uma nova oportunidade de melhoria. Mas aí, explode uma crise. Ele troca de chapéu e vira o controlador de distúrbios, o bombeiro que apaga um incêndio. E no dia a dia, ele está sempre com o chapéu de administrador de recursos, decidindo onde colocar o tempo, o dinheiro e as pessoas da equipe. E essa frase do Mintzberg, gente, é simplesmente genial. Ela mostra uma coisa muito poderosa. A estratégia de uma empresa não é só aquele documento bonito. A estratégia de verdade aparece nas pequenas decisões do dia a dia, em onde o gerente escolhe investir o tempo e o dinheiro. É a estratégia acontecendo na prática. Então tá, de um lado temos o Fayol, todo estruturado, e do outro o Mintzberg, todo dinâmico. Um tá certo e o outro tá errado? De jeito nenhum, eles se completam. Pensa que o Fayol te dá a planta baixa da casa, e o Mintzberg descreve a vida acontecendo lá dentro, com toda a sua imprevisibilidade. Olha só como isso funciona na prática. Vamos lançar um produto novo. O gerente usa as ideias de Fayol para planejar tudo e organizar a equipe. Ao mesmo tempo, ele está agindo como um empreendedor do Mintzberg. Agora, deu um problema gigante com o fornecedor.
O gerente precisa controlar a crise e dirigir a equipe, como diria Fayol, ao mesmo tempo em que apaga o incêndio como controlador de distúrbios de Mintzberg. As duas teorias andam juntas o tempo todo. Então, para resumir a história toda, Fayol nos dá o roteiro, a estrutura do que precisa ser feito. Mintzberg nos mostra o ator em cena, a performance, a adaptação constante. Um bom gerente precisa dominar tanto a estrutura quanto a arte da improvisação. Bom, chegamos na nossa reta final. Agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver quais são as ferramentas essenciais que todo gerente deveria ter na sua caixa. Vamos recapitular rapidinho? Primeiro, o gerente é, acima de tudo, quem toma decisões e guia a equipe. Segundo, a base de tudo vem do Fayol, com as 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. Terceiro, a vida real, o dia a dia, é bem descrita pelos papéis do Mintzberg, como o empreendedor e o controlador de distúrbios. E o mais importante de tudo, essas duas visões não competem, elas se completam para formar um gerente muito mais preparado. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nesse mundo maluco e complexo de hoje, qual habilidade você acha que é a mais crucial? A capacidade de planejar com cuidado, como o Fayol nos ensinou, ou a agilidade para improvisar e se adaptar, como Mintzberg observou? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise.